a lógica do início, a ideia do princípio do neoliberalismo e do liberalismo econômico, que é exatamente o princípio, e eu estou falando do ponto de vista acadêmico mesmo, e por aí vai, lá dos fisiocratas, que você não precisa de Estado. Então, qual é o ideal? Ela tem uma Constituição Global Econômica controlada por um comitê econômico, e esse comitê econômico planejaria, e é curioso, né? Através dessa Constituição Econômica, iria planejar a ideia de um livre mercado. Então, o livre mercado parece contraditório, mas não é. Ele tem um planejamento e você tem lá essa Constituição Econômica Global. E essa é a essência. O grande problema do liberalismo, e ele surge, inclusive, o laissez-faire, ele surge para enfrentar o problema da soberania dos países. E é por isso que você vai ver que é tão difícil para os liberais, e eu digo na prática mesmo, né, os caras falarem sobre Brasil, sobre soberania, sobre autonomia estratégica, e até mesmo os governos que eles dizem apoiar, por exemplo, quando alguns botam lá Go Trump, né, Go Trump, é tudo mentira, porque é apenas a ideia de você apoiar momentos que interessam ao liberalismo. Mas, quando o Trump fala de autonomia estratégica, quando ele fala de que precisa garantir as reservas energéticas em outros países, quando ele começa a garantir, por exemplo, a gente está falando do agro, garantir, né, sentar com o agro americano e ver as melhores práticas para que ele possa controlar o preço dos fertilizantes, para poder chegar, como está chegando agora a primavera, por exemplo, aqui na Europa, e começar a plantar, né, as sementes e a utilização de fertilizantes. Quando ele começa a fazer interferência no preço do petróleo, que ele diz, olha, tem que estar oscilando entre no máximo de tanto e no mínimo lá embaixo, não tem um piso menor do que isso, porque vai atrapalhar os projetos americanos. Quando ele faz políticas de planejamento, inclusive a interferência no Fed, quando ele interfere no Fed e diz que ele vai interferir no Fed, que ele quer lutar contra os bancos, e ele então começa a ter um plano de ação para privilegiar, por exemplo, de forma aberta e clara, as empresas de Big Techs, nesse momento, os liberais não fingem que não existe isso. E até mesmo, já falei milhões de vezes, cara, quando o Reagan aumenta o déficit americano e fala que ele reduz impostos, aumenta o déficit e emite moeda, a ponto de depois o Dick Cheney falar, na época do governo Bush, que o Reagan já nos ensinou que o déficit não é assim tão importante, e os Estados Unidos conviverem tranquilamente com um déficit fiscal brutal, nesse momento, os liberais não falam, cara, sobre o problema, sobre essas políticas. Eles fingem que não existe. Então, eu discordo, antes de falar um pouco das autarquias, para a gente compreender, eu discordo que a discussão seja infantil. Eu concordo com o Kim quando ele fala que não tem discussão, porque o ponto central é que existe hoje uma massa eu já diria que não são analistas, eles são de fato, mensageiros, tá, do liberalismo, são treinados do liberalismo, uma espécie de gramicismo à direita, entendeu? E não por menos, atenção, o que os neoconservadores americanos, eles tiveram uma formação trotskista. Então os neocons nascem de um trotskismo que depois o cara muda de lado, mas ele mantém as mesmas práticas. Então quando você vai vendo, e um exemplo desse cara, o James Burhan, que escreveu lá o livro da Sociedade Administrativa, né, que foi também um neocon, recebeu medalha do Reagan, cara, era um tecnocrata, entendeu? Fundou, foi um dos fundadores da CIA, participou da fundação da OTAN. Então são exemplos da história que os caras fingem que não existem. Por quê? Porque não é que existe infantilidade. Aí eu digo para você hoje com tranquilidade, existe má fé mesmo. Existe má fé, absolutamente má fé. Então, por exemplo, um exemplo agora da política da parte real, o Zema lançou um programa para a presidência da República que é uma cópia da Amoedo, não mudou nada, é exatamente a mesma porcalhada de sempre. Só que os caras falam assim, como é bom um partido sem uma Amoedo, né? Bom, é partido sem Amoedo, mas é igual, não mudou nada, é a mesma substância, é a mesma porcaria que sempre foi, entendeu? Então você vai ver que o grande objetivo desse sistema liberal e dos grandes bancos rentistas é você destruir a capacidade do Estado.
E os caras usam como truísmos, rótulos, né, esse negócio, quando você começa a discutir o Estado, que é um mal necessário, a definição é também o tamanho do Estado, pô, onde ele pode ir, até o limite que ele pode atuar, né, então, como ele não pode ultrapassar a esfera do indivíduo, que nós concordamos, óbvio, né, aliás, é o que eu defendo, né, eu dizer que eu gosto do Estado é uma mentira, porque eu sou um dos caras que mais xinga o Estado, a Receita Federal, tudo isso. Então, o que acontece? O ponto não é esse, o ponto é que eles não conseguem discutir sobre soberania. Então você vai ter um problema, cara, que é essencial. Eles não conseguem falar a palavra soberania, eles não conseguem, por exemplo, até hoje, você não vê uma análise, comentário dos liberais, real, sobre a questão das terras raras no Brasil, sobre a questão, por exemplo, dos minerais críticos. Então, até mesmo no campo quando a gente está falando dos fertilizantes, né, você vê, hoje você tem 3 substâncias que são absolutamente importantes para alimentar o povo, no mundo, para o agro, nos alimentos. É potássio, é o fósforo e agora esqueci o terceiro, azoto, agora eu me lembro. Bom, mas são os 3 produtos químicos que são necessários para fazer os fertilizantes. Aí você tem discussões no país, por exemplo, a China, ela está lá produz fertilizantes e colocou limite de exportação para os fertilizantes para garantir a alimentação deles. A Rússia fez algo parecido. Aí você fala, países comunistas e tal, beleza. Aí você pega lá o Uzbequistão, que eu estava falando com o Thierry Mariani, né, que é o ex-ministro de infraestrutura da França, entrevistei ele e foi candidato à prefeitura de Paris, entrevistei ele recentemente, em breve, no Quinto, mas ele falou, olha, voltei do Uzbequistão e tem uma planta lá que os caras estão fazendo através de uma estatal, porque eles não tinham autonomia estratégica, estão investindo, acho que 2,5 bilhões de dólares para poder criar plantas de fertilizantes, né, químicas, para essa química abastecer os fertilizantes. Idem o Cazaquistão. Então você tem uma Ásia Central fazendo isso. Você tem uma Turquia, por exemplo, com o Erdogan, que resolveu investir e direcionar a sua indústria de defesa. Hoje, essa indústria de defesa alimenta a OTAN. Entendeu? A OTAN não tem capacidade de fazer armas. Quem é que está comprando de quem? Da Turquia. Por quê? Porque o Erdogan, cara, direcionou a tecnologia e o esforço do país para criar uma indústria de defesa que não existia. Só que você chega hoje no Brasil, você não consegue fazer nada disso, porque se você vai falar que vai direcionar a indústria de defesa, o cara vai gritar, lá vem a Defesobras, né, privatiza. Aí você vai falar sobre agro, potássio, não pode. Então o que você vê, no final das contas, é um trabalho para simplesmente deixar inoperante, absolutamente inoperante, o Brasil. Então os liberais hoje, não é que eles discutem o modelo que nós discutimos, eles só querem destruir o Brasil, eles querem destruir o país. Se você não compreender que o grande objetivo do cara é destruir o país e fazer um empobrecimento programado, entendeu? Você não vai compreender a dinâmica das coisas. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, um pouco para polêmica aqui, que eu estou gostando dessa história da polêmica, para chegar na CVM, que é o seguinte, outro dia eu vi um podcast que passou na minha frente, infelizmente, do Benchimol, né, fazendo uma dessas propagandas que eu digo que é das mais cínicas possíveis, que aí ele fala assim, não, eu sou um cara desapegado, eu não uso relógio de luxo, eu uso só minha camisa polo com o símbolo lá da minha empresa. Né? O que é isso, senão você não terá nada e será feliz? Tentando convencer as pessoas que você não tem nada legal. E eu digo, não é legal. Aí você conversa hoje com o europeu, com o americano, com o Trump, entendeu? Trump tal. O Trump fala, não, cara, eu quero ter o meu negócio, uma loja, quero usar uma roupa boa assim, eu não quero usar só uma camisa polo. Como se eu fosse aí sim, um comunista lá da época do Stalin, que era obrigado a usar só a mesma camisa, e todo mundo usava a mesma camisa, só tinha uma camisa para usar, um carro para comprar, porque o cara é desapegado, entendeu? Ele é inovador, mas desapegado. E é mentira, porque a verdade é que é legal ter luxo, entendeu? É legal, cara, é legal ter conforto, é legal as pessoas terem uma casa grande, é legal você poder ter várias roupas, é legal você poder ter vários carros. Cara, quem dera que todo mundo pudesse ter vários carros, né? É legal você entender certas coisas que te trazem conforto à sua família. Então, de repente, você vê um cara que é um empreendedor, né, que hoje é um dos monopolistas, né, das empresas que sobraram do cartel formado, aí eu vou puxar para as entidades, autarquias reguladoras, cara, que foi beneficiado por uma dessas autarquias que ajudou a criar um oligopólio no Brasil. E aí o cara fala, não, mas eu sou desapegado, veja, não tem nenhum problema. Então, outro dia tinha um cara que era um assessor de crise famoso, chamado Mário Rosa, uma vez eu encontrei com ele há muitos anos atrás em Nova York,
E ele falando do Rio de Janeiro, ele morava em Brasília, naquela época eu morava no Rio, ele falou assim, o Rio de Janeiro é engraçado, né, cara? Vocês pagam lá 30 mil reais o metro quadrado para morar no Leblon para dizer que é desapegado a dinheiro. É exatamente isso, entendeu? Então, o cara. Eu O sempre dou cara esse vive exemplo. O pessoal, ai, eu gosto das coisas simples. Aí o cara tá num hotel fazenda multimilionário, no meio do. Ai, coisa simples, só o mato, o ar puro. Claro, né? Aí é fácil, a coisa assim. Entendeu? Então, obviamente, isso tudo faz parte de uma Agenda 2030, da ideia de você não ter nada de será feliz e você tem esse porta-vozes. Agora, veja, na prática, como é que isso acontece? Os caras precisam capturar as estruturas de Estado e utilizar as entidades reguladoras e administrativas do Brasil para ajudar a não desenvolver o Brasil. Então, por exemplo, quando a Malu Gaspar falou assim, ah, não, a CVM, cara, ela participa da fraude do Master, né? Alto lá. Ela participou da fraude do Master, ela participou da fraude das lojas americanas, ela participou de inúmeras fraudes no Brasil e ela é utilizada por esses grandes bancos para, na verdade, perseguir empresas ou pessoas que... E não é só a perseguição, é algo até pior. Perseguição, cara, é uma coisa específica, mas é até estrutural, e eu vou explicar como. Cara, ela então é utilizada para perseguir e simplesmente ajudar a concentrar o mercado. E agora, como é que ela faz isso? Ela vai lá e fala o seguinte, qual foi a resposta da CVM para o problema do Master? Ah, eu não tenho orçamento. Pô, você está brincando, cara. Existem 5 bancos no Brasil, existem 4 corretoras que devem fazer 70% do volume, você tem 350 empresas, 400 empresas listadas, 20 devem fazer no 80%, 70% do volume de bolsa, você tem 2 contratos futuros. Ah, você vai dizer que você não consegue controlar as operações, é mentira. Então a CVM, na verdade, ela tem uma função que é o seguinte, ela foi, desde o seu início, montada e foi criada por advogados, os caras criam uma porção de regra, né, aumentam as regras, eles participam de lá, eles saem dessas instituições, ou vão trabalhar na B3, na Bolsa de Valores, ou vão trabalhar nos grandes bancos, ou montam um escritório para depois fazer pareceres e vender parecer para defender os caras que eles inventaram regras para acusar. Entendeu? Então, quando às vezes o cara fala assim, ah, Arthur, você tem problema na CVM, eu falo, cara, quando começaram os processos, eu fui procurado por alguns desses ex-diretores que eram advogados para vender serviços de consultoria, advocacia, defesa, etc., para resolver o problema. E eu, cara, não aceitei. Então, a verdade é que quando eu falo da CVM, que eu conheço a CVM. Eu não falei uma coisa que é chutando de uma grande análise. Eu falei aquilo que é verdade. E você vê que a gente fala da CVM e quando você conversa em off com qualquer membro do mercado financeiro, ele vai dizer, cara, isso mesmo. O cara entra lá, inventa uma opção de regra para subdesenvolver o mercado. E é muito difícil, porque ele bota a régua lá em cima de controle, de compliance, e que é impossível uma empresa pequena começar hoje em dia e se desenvolver no mercado financeiro. Para onde vão as coisas? Vão pro Itaú, vai para a XP, vai para o BTG. São os 4, 5 grandes corretoras no Brasil. Eu vou te dar alguns exemplos. Se você ligar hoje para a Caixa Econômica Federal, liga para a mesa da Caixa Econômica Federal, tá? E ela tem uma mesa de títulos públicos. E ela é obrigada a fazer uma coisa chamada rodízio de corretora. Então, para evitar que tenha esquema e se privilegie um ou outro, eles fazem um rodízio de corretora. Sabe o que acontece hoje? Não tem corretora suficiente para fazer rodízio. Ele fala, cara, eu não consigo fazer rodízio. Então, eles simplesmente não conseguem fazer o rodízio de corretora. Então, eles acabam na mão dos mesmos caras. E um deles é o BTG. E o BTG bota lá o spread que ele quiser e ninguém reclama. Então eu posso dar inúmeros casos no mercado financeiro. Então, quando eu digo para as pessoas que o cara fala besteira, bota link, que para mim é um bando de analfabeto do mercado financeiro que não sabe nem somar, eu digo, cara, bicho, você não precisa nem me ligar, veja bem, você não precisa nem marcar comigo. Você junta aí, se prepara, você me liga 2 da manhã, vou estar de pijama, tá que nem o Kim, camisetinha aberta, ou aqui disfarçada também aqui, ó, tô sem camisa também, ó, só com uma pijaminha, doido pra dormir. Então o que acontece? Sabe, eu vou fechar pro diretor mandar aqui, o editor mandar um pix. Cara, eu digo, não sei nem me ligar, porque eu conheço, são 32 anos que eu conheço os caras. Eu sei como funciona a CVM, eu já vi inúmeros casos. Então o que acontece? Eles dominam a CVM, dominam o Banco Central, são instituições que pertencem hoje
ao sistema financeiro e eles utilizam para fazer regras que só privilegiam ele mesmo. Qual é o resultado? Você tem vários resultados. Um deles é esse que você falou no início. O Brasil cresce, nos últimos 30 anos, 100% o PIB, os caras crescem 2.500% o lucro. Então você tem um direcionamento desses caras. Então o liberalismo, e aí vem uma série de mentiras, sabe, que ninguém grita dos liberais, ou da turma do combate à corrupção, precisamos investigar o que aconteceu com a loja americana, com o Lema. Ninguém grita. Precisamos saber por que a CVM absorveu o Joesley, entendeu? E a JBS, mesmo com ele delatando e acusando. Ele falou o seguinte, eu fiz, mas a CVM falou, não, tá absolvido. Entendeu? E o cara fala, cara, eu não fiz. Não, você é condenado. Então, é óbvio que é simplesmente uma entidade que é sobre desenvolvimento, mas não é só ela. Então o Banco Central tem o mesmo papel. Veja, você tem hoje, cara, 2 diretores do Banco Central que foram presos, né? Estão presos não, estão sob tornozeleira lá. Aí o que faz o Galípolo? Para preservar a segurança nacional, ou sei lá o quê, ele coloca em sigilo de 8 anos todo o processo de liquidação do Banco Master. Você tá de brincadeira. Quem está com medo? Do governo Flávio Bolsonaro, que vai um diretor do Banco Central sério e faça, então, mande dar transparência no que aconteceu. Então, você tem um problema que não é que existe falta de orçamento, e eu escrevi isso no Twitter, falta vergonha na cara. Falta pessoas que digam realmente como funcionam essas instituições, entendeu? Digam como elas funcionam, expliquem como elas funcionam e mostre qual é a realidade e como elas funcionam na Europa, como funcionam nos Estados Unidos. Cara, como é que é o mercado? Por que então o Brasil tem só uma bolsa e os Estados Unidos consegue ter mais de 350 sistemas, mais de 13 bolsas, que você tem mais de 3.000 bancos. Então você tem que mostrar como é que se faz competição de verdade, entendeu? Só que também tem um lado do problema, né, cara? Sem querer criticar. Muitos desses pseudoanalistas foram caras ressentidos que não tiveram sucesso nas suas atividades no mercado financeiro, são frustrados. Aí o cara fica triste porque não virou um ou outro, e fica lá mordido, passando pedindo esmola. Ressentido, pedindo esmola. Então o que acontece? Hoje você tem grandes analistas que são, e eu não tenho nenhum problema com a profissão de agente autônomo de investimento, tenho vários amigos, foi um cara que quando eu tive na corretora Ágora, que eu vendi para o Bradesco, a gente incentivou muito a formação de agente autônomo de investimentos, brigamos muito pela CVM por isso, né? Quando eu fui também do conselho operacional da Bovespa na época, também briguei muito pelo agente autônomo de investimento, então não tem nenhum problema com a profissão. O problema é o seguinte, é que o cara hoje passa o pires, se você é um agente autônomo e você depende do BTG ou da XP, você é refém. Então eles são reféns desses caras, eles são reféns do patrocínio dos bancos. Agora veja o que está acontecendo lá da política. Acho que o Kim fez um dos vídeos que ele mostra um desses analistas de geopolítica falando do BlackRock, né? Falando, não tem problema BlackRock. O que está acontecendo hoje é que os grandes bancos, os oligopólios, esses caras já entenderam que existe um movimento que não é um movimento liberal. Se você for honesto do que aconteceu na direita, é que o movimento da classe média que empobreceu no mundo, junto com a classe trabalhadora, tá, que é a classe operária, com o processo de desindustrialização causado por quem? Quem causou o processo de desindustrialização e mandou todas as indústrias para a China? O liberalismo. Então, cara, sendo honesto, você tem que falar com honestidade. Quem causou o processo de desindustrialização do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa, foi o liberalismo. Por causa desse processo de desindustrialização e por causa desse processo de empobrecimento da classe média, a base das pessoas começaram a olhar para a direita. Então a base, né, e também o afastamento da esquerda, que largou essa ideia da causa operária e tal, e se juntou ao processo woke, ao wokeismo, das elites econômicas liberais, olha o nível do cinismo desse cara, liberais, e esses caras, então, cara, olharam e falaram, não, eu não sou nem do liberalismo cultural, mas também não sou liberalismo econômico, quero meu emprego de volta. Então esses caras olharam para a direita como um processo real conservador, entendeu? E isso tem sido uma discussão em vários lugares do mundo. Então, por exemplo, quando o Rubio veio aqui na Europa e falou isso, falou, olha, essa ideia do Fukuyama e do liberalismo é um absurdo, não sei o que, isso foi um erro.
Cara, os caras não falaram nada. E aí o que acontece? Eles vão lá e eu não vou me estender muito, mas só para fechar aqui, eu já me estendi, mas só para não vou me estender muito mais. Esses caras falam o seguinte: não, veja bem, estamos falando de um liberal em inglês que é diferente do liberal em português, entendeu? Que é diferente do liberaloski em russo, que é diferente do liberaux ou do illiberaux em francês. Mas, meu irmão, olha só, deixa eu te falar uma coisa, só para vocês entenderem. Eu sei que o grande problema é que esses caras são emergentes intelectuais, entendeu? Você vê que não é natural, tanto que esses caras precisam de autovalidação o tempo todo. Eu já li. É que nem um jogador de futebol acabou de ganhar dinheiro e precisa sair com Gucci, com diamante, para mostrar que é importante. É toda hora um processo de autovalidação, autoafirmação. Eu estou dizendo isso por quê? Porque a gente não precisa disso. Quando o cara começa com esse papo, vou dizer, deixa eu te falar uma coisa, cara. Tanto o Turgot quanto o Adam Smith, eles eram linguísticos, né? Eles estudavam as línguas, eles estudaram o processo de línguas, eles fizeram comparações, inclusive, da língua, da palavra com valor e moeda. Então esses caras sabiam da importância do controle linguístico, não foi uma coisa nova. Os liberais faziam isso no ano passado, cara, Adam Smith fez isso, tem trabalhos e textos sobre ele falando da importância, cara, do processo linguístico. Então esses caras estudaram sobre isso inúmeras vezes. Então tem trabalhos e trabalhos sobre isso. Inclusive, se você pegar a literatura mundial, Balzac, existem inúmeros romances que falam sobre dinheiro e orbitam em torno da dívida. Inclusive desde do clássico Shakespeare, do Mercador de Veneza, e vários outros, Balzac, por aí vai. Inclusive uma definição balzaquiana é o dinheiro como onipotente, onipresente, mas também oniconveniente, né? Porque ele é conveniente para todos os efeitos. Então eu estou dizendo o seguinte, a gente tem uma série, cara, hoje, de fatores que a gente tem que compreender o que o liberalismo realmente está fazendo, os efeitos do liberalismo para o domínio do Estado e para um problema de acabar com a soberania do país. O que o liberalismo fará, inevitavelmente e constantemente, é o domínio de meios de ação. Com o domínio desse meio de ação, ele vai sempre, através dessas autarquias, criar oligopólios e cartéis, dizendo que está melhorando o mundo, dizendo que está melhorando os controles, dizendo que está facilitando a vida das pessoas, e ele está aumentando cada vez mais o controle, aumentando cada vez o domínio e facilitando oligopólios e cartéis. Esses grandes bancos hoje, e esses já perceberam isso, o BlackRock já percebeu isso. E esses caras hoje estão cada vez mais apoiando projetos à direita, entendeu? Aí o cara vem e fala assim, o BlackRock tá comigo, que bom, agora é nós. Não é nós, entendeu? Quando eu digo para você que de forma indireta o Partido Novo está recebendo apoio desses grandes bancos, ele está recebendo apoio dos grandes bancos. Entendeu? A pauta é essa. Então, o que acontece é para que ele possa dizer o seguinte, vocês vão para lá, mas, cara, eu não estou preocupado com o que vocês vão fazer, de fato, uma questão comportamental. Porque agora vocês estão aí, cara, atenda a galera, mas vocês vão ter que vender ativos, não vão falar de soberania, não vão falar de planejamento estratégico, e eu quero que vocês sempre tenham uma pauta de maior controle. Porque é importante ter essa pauta de maior controle, isso está nos livros escritos pelos liberais, que diziam que você tinha que ter uma diferença, lá como o Carl Smith tinha previsto no lado jurídico, depois foi utilizado pelos liberais, da diferença de você permitir um controle real, aqui em cima econômico, e aqui embaixo apenas uma gestão para garantir o controle daquela região. Então você tinha, de fato, um controle político, econômico, ali embaixo, um controle político, enquanto aqui em cima tinha uma ordem econômica, e aqui você vai garantir apenas a segurança, e regular, e permitir que se regule os pequenos conflitos da vida, entendeu? Apenas isso. Então, é isso que nós estamos vendo. Então, quando a gente fala desse problema do liberalismo, é porque ele vai sempre trabalhar para uma destruição do Estado na sua plenitude soberana, tirando cada vez mais poder de decisão do povo. O que os caras fizeram? Sempre. Cara, em autonomia do Banco Central, autonomia do Ministério Público,
autonomia, não precisa do Congresso Nacional, deixa a autonomia das entidades reguladoras, deixa ter a entidade a reguladora de energia elétrica, de infraestrutura, deixa para lá. E o Congresso cada vez mais é inútil. E aí você fala, pô, o Congresso não serve para nada. Concordo, vamos acabar com ele. É isso, cara.